já começamos a contar a história, o pastor Richard já começou a contar a história. Eu quero só mencionar, né, o irmão João Eduardo. Está lá atrás, João? Cadê você? Ali atrás. Ele que viu o terreno pela primeira vez, né, e falou, pastor, tem um terreno aqui. E aí mostrou lá a terra prometida. Foi o primeiro espia, né, João? Glória a Deus. E junto com essa oferta do irmão Wellington, os irmãos com quem o pastor Richard também conversou, a gente pôde comprar o terreno, pagar a documentação, ainda investimos no galpão também, com resíduo, ainda com sobra desse dinheiro, né? A igreja, mais uma vez, chegou junto, e graças a Deus. Eu quero contar um pouco dessa história, mas não eu, para não delongar muito, tem um pequeno vídeo, eu reduzi ele para trazer para cá hoje de manhã. Então, eu vou pedir já para a gente soltar esse vídeo, que conta um pouco dessa trajetória de 11 anos até aqui. Nossa igreja nasceu a partir de um projeto de evangelismo e discipulado promovido pela Igreja Batista Memorial de Campo Grande em 2011. Naquele ano foi estabelecido um ponto de pregação na casa de uma família da Memorial situada no recém-criado bairro Rames Tebet. Os vizinhos eram convidados para os cultos semanais que recebiam os adultos na área externa, em frente à casa, e as crianças na sala da residência. Em pouco tempo, foi necessário encontrar um espaço que pudesse abrigar e ampliar o trabalho que estava sendo feito. Assim, em julho de 2011, já em um salão alugado, foi inaugurada a extensão Núcleo Sul da Batista Memorial. De sua inauguração até o presente momento, a IBM Núcleo Sul permanece no mesmo prédio, que não é próprio e não é tão bem localizado quanto gostaríamos. Atendendo ao nosso anseio e atento às nossas necessidades, Deus nos presenteou com um terreno exatamente como sonhamos. Irmãos que não são membros da nossa igreja e residem nos Estados Unidos ofertaram o valor que precisávamos para a aquisição da área. E muitas outras bênçãos nos alcançaram, de modo que foi possível pagar toda a documentação do terreno, além de sermos presenteados com os projetos para a execução da obra. E para alegrar ainda mais nossos corações, fomos surpreendidos com o asfaltamento das ruas da região da área adquirida pela igreja. Neste ano de 2023, com a graça de Deus, a estrutura inicial, colunas e cobertura do novo templo da IBM Núcleo Sul foi erguida na propriedade que o Senhor nos deu. Inclusive, já fazemos cultos de oração no templo em construção. Nossa igreja está localizada no bairro Campo Nobre, vizinho ao bairro Rames Tebet, local do ponto de pregação que deu origem à IBM Núcleo Sul. O lugar para o qual iremos fica bem na divisa entre os bairros Campo Nobre e Rames Tebet, e é bem próximo da Associação dos Moradores do Campo Nobre, além de ser em frente ao local público de lazer do bairro. Academia ao ar livre, quadra de areia e campinho de futebol. A nova área é bem visível às famílias, pois está em região residencial. Uma igreja forte em nossa localização é de fundamental importância, pois nossa atuação se dá na região que registra os maiores índices de criminalidade e pobreza em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Batista Memorial Núcleo Sul se aplica em pregar a palavra de Deus e ensinar os princípios bíblicos com seriedade. Tais ensinamentos são transformadores e têm aperfeiçoado os indivíduos e as famílias que se achegam à nossa igreja. Semanalmente, realizamos a escola bíblica, cultos de celebração, culto de oração e pequenos grupos multiplicadores, reuniões nos lares. Além disso, realizamos diversas programações esporádicas de evangelismo e ação social. Estamos constantemente atendendo com cestas básicas às famílias que buscam nossa ajuda, sejam da nossa igreja ou não. Contamos também com o Ministério Infantil, que atende as crianças das famílias da igreja e também as que são enviadas, mas não acompanhadas por seus responsáveis. Os pequeninos participam de atividades lúdicas, aprendem histórias bíblicas e recebem um lanche por nós oferecido. Em datas especiais, o MIMO, Ministério Infantil da Memorial,
promove programações diferenciadas nas quais as crianças se divertem e são ensinadas no Evangelho. Precisamos expandir o alcance da nossa missão e maximizar o impacto positivo resultante da nossa presença e atuação na região em que fomos plantados por Deus com o propósito de florescer e frutificar. Participe deste projeto para transformar e cuidar de vidas. Nossa igreja nasceu a partir de um projeto de evangelismo e discipulado. O pessoal da mídia gostou do vídeo, quer passar? Queridos, glórias a Deus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, nosso Deus é bom. Você viu aí muitas imagens, vídeos, a gente de máscara, né? Porque de maneira surpreendente, foi no meio da pandemia que Deus nos presenteou com o terreno. E ainda nessa época mais improvável, foi quando Deus nos levou a avançar e temos, com a graça de Deus, avançado e iremos avançar ainda mais, em nome de Jesus. Amém? Amém, glórias a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 7. Juízes, capítulo de número 7, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1. Amém? Amém. Diz assim o texto: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali provarei a eles. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: Todo o que lamber a água com a língua como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas, e Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve contigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce contra o arraial, porque o entregarei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: Tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: Não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas, e todo este arraial.
Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como eu fizer, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Verso 19, chegou, pois, Gideão e 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros. E seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamavam: espada, espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou ao correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá e Bet-sita, ao limite de Abel-Meolá, assim acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensagens a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-bara. Vamos encerrar a leitura por aqui. Sei que o texto foi extenso, mas é importante para a compreensão da mensagem. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Paizinho, mais uma vez agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pela oportunidade de ouvirmos a Tua voz, ó Pai. E que o Senhor, ó Pai, fale ao nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor me use, apesar de quem sou, das minhas limitações, ó Pai. E que em nome do Senhor, o Teu povo, ouça a voz do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, hoje eu quero falar sobre o tema gente pequena nas mãos de um grande Deus. Amém? A história de Gideão é muito interessante. E Gideão você vai ler no capítulo 6 de Juízes, no capítulo 7, capítulo 8, você vai ler o relato sobre a história dele. E você vai ver um homem pequeno e se achando realmente apequenado, né, diante dos seus inimigos, diante dos desafios que Deus propôs para a vida dele. E lá no capítulo 6 você vai ver Gideão dentro de um lagar, dentro de um poço de prensar uvas, e ele estava ali malhando trigo, trabalhando o trigo. O que é que um homem estava fazendo dentro de um poço de prensar uvas, trabalhando com trigo? Ele estava se escondendo, ele estava com medo. Porque o poço de prensar uvas é em um lugar reservado, escondido, protegido do sol, para não atrapalhar o processo de fermentação e tal. Então ele estava ali escondido, ele estava com medo. E quando você lê o capítulo 6, você vai ver que todo o povo de Deus estava amedrontado, porque os inimigos eram numerosos, eles eram poderosos, eles eram grandiosos, e o povo estava habitando cavernas, o povo estava escondido. Então Gideão está na mesma situação, e quando o anjo do Senhor se apresenta a Gideão, e fala para ele: poderoso guerreiro, homem valente, ele parece não saber com quem o anjo do Senhor está falando. Mas como assim? É comigo mesmo? E o Senhor, o anjo do Senhor diz: por meio de você, eu vou libertar o povo de Israel da opressão dos midianitas. E ele questiona, e ele fala: mas eu sou o menor da minha tribo, a minha tribo é menor do povo, e eu sou o menor da minha casa. Ou seja, ele está dizendo: eu sou o menor do menor do menor. Como assim? E o Senhor diz para ele: vai nessa tua força, sou eu que estou mandando. E o que o Senhor está dizendo para Gideão é:
não vai nessa força, falando para Gideão, na força que você tem. Mas Deus estava falando para ele, vai nessa força que eu vou te conceder, na força que vem de mim, na força que eu vou derramar sobre a sua vida. Não é na força do teu braço, é na minha força, eu estou te mandando. E meus queridos, Gideão, então ele se levanta, ainda cheio dos seus medos, né? Ele oferece ali uma oferta para o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor toca com o cajado, aquela oferta é consumida, e Gideão então fala, o Senhor falou comigo. E o anjo do Senhor fala, você não vai morrer, fica despreocupado. Então Gideão, ele obedece às ordens do Senhor, e ele vai à casa do pai dele e derruba um altar que estava erguido a Baal. O povo de Deus estava contaminado pela idolatria, e Gideão vai lá e derruba aquele altar, que servia de um altar de adoração, onde o povo estava ali se pervertendo, virando as costas para Deus. E então o povo de Deus, o povo de Israel ficou com raiva de Gideão, quando descobriram que ele derrubou aquele altar, e queriam matar Gideão. E o pai de Gideão falou, não, Baal não é Deus? Se a gente está dizendo que Baal é Deus, deixa que Baal se entenda com Gideão. E como Baal não fez nada, porque só existe um Deus, amém? Só o Senhor é Deus. Só Jeová é Deus. Então Baal não fez nada. E o povo falou, olha, a gente vai se unir a esse homem, porque ele é corajoso, ele derrubou o altar de Baal, e Deus estava sobre aquele homem, de uma maneira especial, Deus derramou de graça sobre aquele homem, e agora no capítulo 7 a gente vê muita gente se reunindo em torno de Gideão. Gideão, um homem pequeno, um homem se sentindo fraco, intimidado, e agora 32 mil pessoas em torno dele. Olha só como é que ele conseguiu. Ele próprio não se achava forte o suficiente, ele próprio não se achava nem mesmo influente o suficiente, né? Ele falou, eu sou o menor da minha casa, o menor da minha família, a minha família é menor da tribo, a tribo é menor do povo, enfim. Mas ali Deus agiu na vida daquele homem, e um exército se uniu em torno daquele homem. Isso significa, já no início da nossa mensagem, que Deus pega gente pequena, e gente pequena nas mãos de um Deus grande é levada por Deus a grandes coisas. Amém? E assim, a gente pode observar na vida dessa igreja. A Memorial, a gente viu ontem, ouviu, o pastor Richard compartilhou o relato, nasceu embaixo de uma árvore. Era uma mangueira, alguns irmãos sentados nos banquinhos, como estão representados ali. Eu li o relato, um dos relatos que fala da inauguração, né, do surgimento da Memorial, 61 anos atrás, fala que eles alugaram um salão, eles foram expulsos daquele salão porque o dono descobriu que o salão estava sendo alugado para crente, e ele não alugava o salão dele para crente. Então expulsou os irmãos, e os irmãos então encontraram essa árvore e foram para debaixo dela. Só que a árvore dá a sombra e protege de uma certa maneira, mas, por exemplo, quando tem chuva, quando está frio, não é o lugar adequado. E os irmãos foram nas casas, né? Foram na casa da irmã Teresa, também estiveram presentes em outras casas, dos membros fundadores, mas a igreja, primeira igreja batista, comprou então a propriedade do templo, ali foi erguida a igreja batista memorial, 61 anos atrás. Você viu? Gente pequena, nas mãos de um grande Deus, pouca gente, levada a grandes coisas. A Memorial hoje, uma igreja forte, que tem influenciado a nossa cidade, que tem abençoado o nosso país, que tem abençoado nações por meio dos missionários, por meio das suas parcerias missionárias. Olha que igreja forte, uma igreja plantadora de novas igrejas. Nós vimos aqui ontem a Igreja Batista Água Viva, a Igreja Batista do Portal do Gramado, nós temos Anastácio, Porto Murtinho, o Núcleo Sul, a Missão Núcleo Sul lá, uma plantadora de igrejas, mas tudo começou lá atrás.
Uma pequena igreja, poucas pessoas, gente pequena, nas mãos de um Deus grande. Levadas essas pessoas por esse grande Deus a grandes conquistas. E eu fico feliz porque eu vejo muitos paralelos quando eu vejo a história do Núcleo Sul com a história da Memorial. Isso dá uma alegria para o nosso coração, né? A igreja começou pequena, um ponto de pregação, lá na casa do nosso irmão Anderson. O trabalho foi crescendo, né? Foi lá nos lares mesmo, que foi se difundindo. Encontrou o salão, estamos lá nesse salão. E quando a gente comprou o terreno, o que é que tinha lá, irmã Elícia? Uma árvore enorme, um abacateiro. Não era uma mangueira, não, era um abacateiro. E a gente fez as primeiras reuniões onde? Embaixo do abacateiro. Embaixo da árvore. E eu vejo esses paralelos, eu vejo Deus faz de novo. Ele está fazendo de novo. E Ele fará. Ele completará essa grande obra em nome de Jesus. E hoje, para a graça de Deus, nós estamos lá erguendo esse galpão. E com a graça de Deus, eu falo até para os irmãos, não vamos chamar de galpão não, a igreja é em construção, vamos profetizar. Então, quando a gente vai lá orar, a gente fala, estamos indo na igreja em construção, nós não estamos indo no galpão, né? E com a graça de Deus, grandes coisas ainda serão realizadas. Nós somos gente pequena ainda, né, Milton, né, Anderson, né, irmã gente? Gente pequena, pouca gente, mas gente pequena nas mãos de um grande Deus, é levada por esse Deus a grandes vitórias. Amém? E nós vemos Gideão aqui com um grande exército em torno dele. E Deus, ele começa a fazer umas coisas meio esquisitas no meio daquele exército. Deus, ele fala para Gideão, Gideão, você tem gente demais. Ele tinha 32 mil pessoas com ele, 32 mil soldados naquele exército. Mas o exército inimigo tinha 135 mil pessoas, aproximadamente. Porque se você for lá no capítulo 8, no verso 10, você pode ir só para você confirmar. Capítulo 8, verso 10, diz assim, estavam, pois, Zeba, não é Seba, viu? Seba é do bem, esse Zeba aqui é do mal. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15 mil homens, isso é depois da batalha, todos os que restaram do exército dos povos do Oriente, e os que caíram foram 120 mil homens que puxavam da espada. Ou seja, 120 mil já tinham caído, sido derrotados, e tinham sobrado aqui, no capítulo 8, verso 10, ainda tinham sobrado 15 mil. 120 mais 15 dá 135 mil. O exército inimigo era de 135 mil pessoas. O exército do povo de Deus estava com 32 mil pessoas. Então, dá uma proporção, se a gente faz aquela conta, dá uma proporção de mais ou menos 4 para 1. Um soldado do exército de Gideão tinha que dar conta de 4 do exército inimigo. E Deus olhou para Gideão e falou, vocês têm gente demais. E daí então vem o primeiro processo de Deus naquele exército. E eu quero dizer para os irmãos que Deus, ele não quer desconfiança, Deus, ele não quer dúvida. Amém? Deus, ele não quer desconfiança, Deus, ele não quer dúvida. Deus quer contar conosco, cheios de fé, cheios de confiança, mesmo que a gente esteja com medo. Mas Ele quer contar com a gente, não desconfiando. Então Deus, ele faz o que eu chamei no meu esboço de um PDV, um programa de demissão voluntária. Deus vai lá no verso 3, olha para mim, capítulo 7, verso 2 e 3. Diz o Senhor a Gideão, demais o povo que está contigo, para o entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, ou quem estiver assustado, em outras versões vai dizer dessa maneira, e com medo, e tremendo de medo, algumas versões vão dizer, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo, 22 mil e 10 mil ficaram. Então teve esse PDV, esse programa de demissão voluntária.
E 22.000 foram para casa, foram embora. E Gideão ficou com 10.000. E é interessante a gente perceber, meus irmãos, que Gideão, ele estava com medo. Gideão, ele estava assustado. Porque quando Deus, nós lemos isso, quando Deus fala para Gideão, lá no verso 10, capítulo 7, verso 10, se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço, pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Então ele falou, você está com medo de atacar? Vai lá no acampamento inimigo, e você vai ouvir o que eles vão dizer, e você vai ser encorajado. E Gideão fez o quê? Ele foi. Quer dizer que ele estava com medo. Se Deus falou para ele, se você está com medo, você vai lá e desce, e ele foi e desceu, é porque ele estava com medo. Então, quando Deus peneirou, nesse primeiro momento, o exército, e falou, manda para casa, quem tiver com medo, quem tiver muito assustado, Gideão podia dizer, opa, está falando comigo. Carapuça serviu, Deus, estou indo, arruma outra aí para comandar, o senhor falou, então está liberado, né? Porque ele estava com medo. Mas, meus irmãos, quando eu falo que Deus não quer desconfiança, Deus não quer dúvida, eu sei que eu e você somos humanos, nós temos medo. Mas o que Deus não quer ver em nós é esse medo que nos paralisa, é esse medo que nos impede de avançar, é esse medo, essa desconfiança que nos faz ter certeza da derrota. Aqueles que foram embora estavam dizendo, a gente não acredita que dá para vencer, então vamos embora. A gente tem certeza da derrota. Gideão estava com medo, mas ele não tinha certeza da derrota, ele ainda acreditava na vitória, por mais que ele estivesse com medo, e ele exercitou a fé, e ele permaneceu, e junto com ele 10.000. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, Deus quer contar contigo, e Ele quer contar com você, confiante, e sem esse medo que paralisa, e sem esse medo que faz recuar. Você pode até ter medo, mas que esse medo não seja desse tipo, do tipo que paralisa, que faz retroceder, que faz ter a certeza da derrota. Porque Gideão teve medo, mas ele foi. Então está com medo? Vai com medo mesmo. Exercita a tua fé. Porque gente pequena, nas mãos de um grande Deus, é levada por esse grande Deus a grandes vitórias. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, tem um grande desafio na sua vida profissional. Você está com medo? Diante da dificuldade do seu casamento, você está amedrontado, você está assustado, assustada. No relacionamento com seus filhos. Talvez se apresentou um desafio ministerial para você. E as coisas não estão fáceis. E você está pensando em desistir, talvez desistir da sua família, talvez desistir do ministério, talvez desistir da sua profissão. Que em nome de Jesus, não habite em você esse medo que paralisa e faz retroceder. Que apesar dos seus medos, você exercite a tua fé e coloque-se diante de Deus. Por mais que você se sinta muito pequeno diante do desafio, muito pequena diante da dificuldade, exercite a tua fé. Porque Deus não quer contar com esse tipo de desconfiança, com esse tipo de dúvida que faz a gente desistir daquilo que Ele quer para nós. Diz a palavra do Senhor em Hebreus 10, 38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Amém? Amém? Amém, glória a Deus. Essa é a primeira lição para nós. E temos uma segunda lição nesse texto que eu quero compartilhar. E hoje eu vou compartilhar apenas 2 lições. Diz o texto, lá no verso 4 até o verso 7, o seguinte: disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais, faz-os descer as águas, e ali vocês vão provar das águas. Aquele que eu disser vai contigo, esse vai, quem eu disser que não vai, não vai. E Gideão fez descer os homens, e deu a instrução. O Senhor disse: todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse você vai separar dos outros, também vai separar aqueles que se abaixarem.
E os que trouxeram a água à boca e lamberam foram 300. Aqueles que se abaixaram de joelhos a beber água foram todos os outros, né? E o Senhor disse lá no verso 7, então disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda, que se retire cada um para o seu lugar. Eu aprendo, nesse segundo ponto, e nós vamos guardar isso no nosso coração, que Deus, Ele não quer displicência, Ele não quer descuido, Ele não quer desatenção. Amém? Então, Deus fez um teste de foco com aquele exército. Agora que tinha sobrado 10 mil, Deus falou, vocês vão descer no riacho, vão tomar água. Quem se abaixar, se esquecer da vida, esquecer do mundo, né? Se abaixar de forma displicente, se lançar na água quase, e começar a tomar ali da água, esse aí você vai mandar para casa. Quem pegar água com a mão e beber como faz o cachorro, lambendo na sua mão, mas muito atento o tempo todo, prestando atenção, se o inimigo está se aproximando, se tem algum perigo em volta, com diligência, esse você vai deixar contigo. E sobraram apenas 300 homens. Então, meus irmãos, vamos voltar na nossa conta. Eram 32 mil para 135 mil, mais ou menos 4 para 1. Depois ficaram 10 mil contra 135 mil. Dá mais ou menos 13 para 1. E Deus falou mais uma vez, você tem gente demais. Quando estava 13 para 1. Tinha que ser os camaradas do tamanho do Alessandro, assim, pelo menos, né? Para poder enfrentar nessa proporção. E chegou na conta de 300 soldados de Gideão contra 135 mil do inimigo. A proporção é de 450 para 1. Um soldado de Gideão teria que derrotar 450 soldados do inimigo. E Deus falou, eu acho que agora está bom. Estou vendo daqui, achei bacana. E essa última peneirada foi o teste de foco. Vamos ver, Gideão, quem está realmente atento, quem está vigilante, quem está com atenção, porque Deus não quer contar com gente descuidada, displicente, desatenta. E só sobraram esses 300. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa entender que nós não estamos nesse mundo a passeio, que nós não estamos na colônia de férias, nós estamos realmente em batalha. Então, se você está enfrentando grandes dificuldades, tem grandes desafios, seja na família, como já falamos, na profissão, seja com relação aos seus filhos, seja com relação ao seu ministério, seja com o que for, Deus não quer que você seja displicente, Deus não quer que você seja uma pessoa descuidada, desatenta, não, é assim mesmo, não vou fazer nada. Você precisa ser alguém que está diligente, atento, e que vai realmente se aplicar naquilo que Deus quer para você. Então você está batalhando pela sua família, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa estar com atenção, você precisa estar pronto para a batalha, você precisa se entender, se enxergar como num campo de batalha, não como numa colônia de férias. Seja qual for o seu desafio. Não seja alguém descuidado, displicente, seja diligente. Por isso que a palavra do Senhor, lá em Efésios capítulo 6, verso 18, diz, orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Então você vai orar por você vai orar pelos seus irmãos, porque os seus irmãos também passam dificuldade. Você precisa estar atento em todos os momentos. Você precisa estar vigilante, você precisa estar focado naquilo que o Senhor quer para a sua vida, para a sua história, para a sua família.
Ontem o pastor Paulo citou, e mais uma vez é válido repetir, com relação então às coisas de Deus, não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, diz a palavra de Deus. Então sejamos realmente aplicados, atentos, focados, diligentes, em nome de Jesus. E meus irmãos, é muito interessante, para concluir, o que acontece. Porque nós lemos a história, e Deus fala para Gideão: você está com medo, eu vou dar a vitória, mas você está com medo, vai lá no acampamento. Ele vai no acampamento, ele ouve um sonho que é muito esquisito, porque ele desce no acampamento e tem um sujeito falando: olha, eu tive um sonho, e ali era perto da troca da guarda, tinha acontecido a troca da guarda há pouco tempo, era cerca da meia-noite, e aquele homem falou: eu tive um sonho, eu sonhei que havia um pão de cevada rolando, e ele bateu contra a tenda do comandante do acampamento midianita, e aquela tenda desmontou, virou e tal, e o companheiro que estava ouvindo o sonho falou: isso só pode significar que Deus nos entregou nas mãos de Gideão, né? Não sei como que ele chegou a essa conclusão. Ele tem um sonho de um pão rolando que bate numa tenda, a tenda cai. Ele fala: só pode significar que Gideão vai derrotar a gente. Não sei como, mas é coisa de Deus, né? E então Gideão sai dali realmente animado, motivado, e volta ao acampamento, fala: Deus nos entregou os inimigos nas nossas mãos, e anima o povo, e dá a estratégia da batalha. Eu quero só que você entenda que alguns dizem, estudiosos dizem que esse simbolismo do pão de cevada é porque o pão de cevada, a cevada é um cereal menos valioso, e como o povo de Israel estava sendo um povo menor, né, um povo menos valioso diante dos outros, né, diante das outras nações, esse pão de cevada simbolizaria esse povo mais fraco. Não era um pão de trigo, que é um cereal de primeira ordem, de primeira qualidade, era um pão de cevada. Por isso que dizem que esse pão simbolizava, então, o povo de Deus. Mas mesmo assim é muita viagem dizer que isso significa aquilo. Mas, enfim, aconteceu. E Gideão saiu animado e chegou no acampamento: Deus vai dar a vitória. E ele passou uma estratégia extraordinária. Falou: olha, vamos dividir os 300 em 3 grupos de 100. Beleza? Beleza. Vamos pegar jarro. Beleza? Beleza. E aí a gente vai pegar tocha e trombeta. E aí a gente vai se colocar em volta do acampamento midianita. E os midianitas estavam no vale, eles estavam, como diz o texto, na região montanhosa de Gileade. Então, eles estavam no alto, os inimigos embaixo. Dá um eco bacana. E Gideão falou: olha, quando eu falar, quando eu der a ordem, a gente vai quebrar o jarro, vai sacudir a tocha, e a gente vai tocar a trombeta, e esse negócio vai ecoar no meio desse vale. E o que é que aconteceu? Aconteceu tudo isso, e o som ecoou, e eles viram ali na madrugada aquele monte de tocha acendendo, que não era tanto assim, mas no calor do momento parece que é muita coisa, né? E aquele barulhão no vale todo, e o povo se confundiu, o povo ficou atordoado, começaram a se atacar entre si. E os próprios midianitas derrotaram os midianitas. Olha só que extraordinário. Como que é coisa maravilhosa. Sabe por quê que isso aconteceu? Porque gente pequena, nas mãos de um grande Deus, é levada por esse grande Deus a grandes vitórias. Amém? E eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que a última lição que eu tiro desse texto não é um ponto a mais, mas é a lição para concluir. É que pessoas, elas vão ser somadas para te ajudar na tua dificuldade, no teu desafio. Nós temos falado muito na nossa igreja a respeito de relacionamento discipulador, a respeito de pequenos grupos multiplicadores, e nós precisamos de gente
para nos ajudar nos nossos desafios, amém? Você está enfrentando grandes dificuldades, não luta sozinho não. Em primeiro lugar, é esse grande Deus que vai te ajudar. E Deus vai colocar gente para te ajudar. Olha só o que diz o verso 23 e o 24, o último texto que nós vamos ler. Então os homens de Israel, de Naftali, de Assé e de todo Manassés, Manassés era a tribo de Gideão, foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, mais uma tribo, dizendo: descei de encontro aos midianitas, e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-bara. Então, outras tribos foram se somando à tribo de Manassés, que era a tribo de Gideão, né? Então, mais gente ajudou, mais gente foi somada ali, para que a vitória fosse completa. Deus providenciou, e eu quero dizer, Deus vai colocar gente com você para te ajudar no teu desafio. E eu creio muito, como tenho falado na igreja, que mais pessoas vão se unir ao nosso desafio da construção. Eu tenho certeza disso, em nome de Jesus, como Deus já fez até agora. Deus já fez até agora, Ele trouxe pessoas para nos ajudarem. O irmão Ed deu uma oferta, os irmãos lá dos Estados Unidos, né, que o pastor Richard falou com eles, outras pessoas que já presentearam. Temos doação de pedra que já chegou, temos o Aldrey que já doou os tapumes para a gente tapar lá a obra, proteger a obra. Nós temos já doação de tijolo prometida. Sabemos que há muito ainda para ser conquistado, mas Deus vai acrescentando essa ajuda. Deus Ele vai colocando outras tribos, né, para se somarem a nós no esforço, e é uma grande coisa se completa. Amém? Eu não sei qual é o seu desafio. O desafio nosso da Igreja Batista Memorial Núcleo Sul é construir a igreja, caminhar para sermos uma igreja emancipada, mais uma filha da Batista Memorial. Esse é o nosso desafio. É grande, somos pequenos. Talvez o seu desafio também pareça grande demais. Mas deixa eu te dizer uma coisa que eu ainda não falei hoje. Gente pequena, nas mãos de um grande Deus, é levada por esse grande Deus a grandes vitórias. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.